dentro de mim há por ti um amor imaturo, mas por ser imaturo não deixar de ser amor. Por vezes me distraio e quando... Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Natan Lippe, esse daqui é o canal do Projeto Equibalo. Esse canal se dedica ao compartilhamento tanto dos evangelismos que nós estamos fazendo aqui. O último evangelismo aconteceu agora no dia 11 e nós já temos também o próximo marcado, que vai estar acontecendo no dia 11 de março. Se você deseja participar, é profissional da saúde, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, eu convido você para estar participando desse projeto que vai ser incrível. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar muitas pessoas através dele. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema muito interessante, que é como lutar contra o pecado. Você achou interessante esse tema? Tá lutando contra algum pecado e não consegue vencer? Então, bora lá pro vídeo. A gente muitas vezes se vê lutando contra pecados ou contra coisas que a gente quer eliminar da nossa vida e a gente simplesmente não consegue. E aí a gente tenta várias coisas. A gente lê alguns tutoriais na internet e descobre que para parar com o pecado você precisa, por exemplo, parar de ir para certo lugar. E aí você para, mas descobre que não deu certo. E aí você tenta de novo e acha que para você parar de cometer um pecado, lutar contra ele, você precisa deixar de mexer no seu celular em certo horário. E aí você deixa e percebe que isso também não adianta. Tá bom, então você vai lá e tenta assinar um programa para bloquear sites no seu celular. Mas isso também não adianta. E aí você já tentou de tudo, e mesmo assim você não consegue vencer aquele pecado que te irrita, que te tira da presença de Deus e que faz você chorar com lágrimas às vezes para ser liberto dele. E aí surge a pergunta, se nada disso é eficaz, como lutar contra o pecado? A gente acha que a gente não é digno de seguir o Senhor Jesus, a gente acha que a gente nunca vai conseguir largar aquele pecado e que a gente nem foi salvo de verdade. E aí começa o diabo vir falar todas essas coisas na nossa cabeça e a gente fica perdidinho no meio dessa confusão toda. Diante de todas essas exposições, a gente não consegue calar a pergunta, o que fazer para parar com esse pecado que tanto nos afasta da presença de Deus? O que fazer para parar e como lutar contra esse pecado? E bom, a resposta, por mais estranha que pareça, é única. Pare de lutar contra o pecado. Parar de lutar contra o pecado? Como assim? Pois é. Hoje eu vou mostrar para você que a melhor forma de lutar contra o pecado é simplesmente parar de lutar contra ele. E não, eu não estou falando nenhuma heresia, eu vou te explicar bem para você conseguir entender como isso vai funcionar na sua vida e vai te ajudar a ser livre em nome de Jesus. E para isso, eu gostaria de estar lendo alguns versículos da Bíblia que se encontram no livro de Romanos, no capítulo 7. No versículo 5 diz assim pra gente: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que nós estávamos dando frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Bom, gente, eu preciso explicar para vocês um pouco sobre lei e graça para você conseguir lutar contra esse pecado. Nós, antigamente, éramos separados de Cristo por conta do pecado. A palavra de Deus nos diz que não existe nenhum justo sequer na terra. E por não existir um justo sequer na terra, não existia esperança para a salvação. E aí a palavra de Deus nos diz que Deus, querendo reconciliar o homem consigo, Ele arruma uma maneira para nos salvar, para nos tirar das trevas, para nos tirar do pecado e para nos fazer ir aos céus. E qual é essa maneira? Ele envia o Filho dele para morrer numa cruz por nós. E Jesus, ele serve como um cordeiro expiatório. Quando Jesus morre na cruz por nós, ele está pagando pelos pecados que nós cometemos, que nós cometeríamos e que nós ainda vamos cometer no futuro. Bom, então o que eu preciso explicar para você aqui é que, em primeiro lugar, o nosso pecado ele não tem mais poder sobre nós. Quando Cristo vem à Terra, Ele morre por nós e nós somos salvos pela graça de Cristo. O que isso significa? Que nós, como nós já tivemos os nossos pecados expiados naquela cruz, o pecado não tem mais poder sobre nós. Isso significa que ainda que eu peque, quando eu sou chamado por Cristo, eu aceito Ele na minha vida como meu único e suficiente Salvador, ainda que eu venha a pecar, a minha dívida já foi paga na cruz. É a mesma coisa de você ter uma conta com um saldo infinito e tentar fazer alguma dívida, por exemplo, no cartão de crédito. É impossível, porque o seu saldo é infinito. A mesma coisa se aplica a nós com a graça de Cristo. A partir do momento que Jesus morre por nós na cruz, não tem mais como nós estarmos separados dele caso realmente nós aceitamos o sacrifício dele. Porque agora nós estamos unidos a ele para sempre e nada do que nós podemos fazer vai afetar na nossa salvação. A nossa salvação não depende de nós. A nossa ida para o céu não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa salvação depende única e exclusivamente de Cristo e do sacrifício que ele fez por nós naquela
naquela cruz. Então, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu foco não tem que ser lutar contra o pecado, porque o pecado não tem mais poder em você, e sim se encher do Espírito Santo para que o pecado seja extirpado da sua vida. Paulo também diz nesse mesmo livro aqui de Romanos que agora, salvos por essa graça maravilhosa que nos livra de todo o pecado, nos purifica e nos leva para o céu, nós não devemos submeter os nossos corpos à carne. Nós não devemos submeter os nossos corpos ao pecado novamente, porque foi para isso que Cristo morreu por nós, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nós. E agora, simplesmente porque ele não tem mais poder sobre mim, eu vou me submeter a ele, eu vou me entregar a ele, já que ele não tem mais o poder de afetar a minha salvação. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos diz que, sendo livres do pecado e do seu poder, agora nós temos que submeter os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos ser escravos da justiça. Uma pessoa que é escrava da justiça, ela não faz aquilo que o pecado quer, e sim aquilo que Deus deseja. E como nós nos submetemos a ser escravos dessa justiça, que é a justiça de Deus? Como nós nos submetemos como escravos para Cristo, vivendo uma vida com Cristo? E é para isso que eu gostaria de estar lendo outro versículo que também se encontra no livro de Romanos, apenas um capítulo depois, no capítulo de número 8, no versículo de número 5, que diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, mas nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Então, meu irmão, a única maneira de vencermos essa carne é nos submetendo a Deus. E como eu faço isso? Vivendo uma vida com Cristo. O segredo para conseguir lutar contra o pecado é mudar o foco. O foco jamais deve ser lutar contra o pecado. O seu foco deve ser viver com Cristo. O seu foco deve ser se encher do Espírito Santo. O seu foco deve ser encher-se da vontade de Deus. E quando você estiver cheio do Espírito Santo, quando você estiver cheio de Cristo, quando você estiver preenchido pela presença de Deus, nada mais vai caber dentro do seu coração. Você precisa encontrar prazer em Cristo, porque quando o prazer de viver com Cristo for maior do que o prazer de cometer qualquer pecado, aí sim você vai conseguir vencê-lo e ser livre na presença de Deus. O negócio é, se você quer vencer o pecado, submeta a sua vida a buscar a Cristo, e somente isso. Busque a Cristo como se Ele fosse a única coisa que vale a pena nessa terra. Ame a Cristo como se Ele fosse o único prazer que realmente vale a pena de ser vivido aqui nessa terra. Ame a Cristo, porque quando você ama Cristo, quando você ama Jesus, isso produz no seu coração justificação. Você aceita Ele como o único e salvador dos seus pecados, e isso tira de você todo o pecado, te torna justo diante de Deus, te torna santo diante de Deus pelo sangue que foi vertido na cruz. E essa justificação produz em nós a santificação, porque agora, uma vez já sendo livres do poder do pecado, nós não temos mais prazer nas obras da carne, e sim prazer em buscar a Cristo, sim prazer em estar na presença dEle, e é essa santificação que vai nos levar à glorificação, quando um dia finalmente nós estaremos no céu, quando um dia finalmente nós estaremos com Cristo. E isso não quer dizer que você tem que parar de fazer as coisas que você já está fazendo, como, por exemplo, não ir a certos lugares, não ver certas coisas, não ouvir certas músicas, não falar com certas pessoas, mas que o foco da sua vida não deve ser acordar e dormir tentando lutar contra o pecado, tentando fugir dele como se ele estivesse na esquina e fosse te pegar de surpresa. O foco da sua vida tem que ser buscar a Cristo acima de todas as coisas. E quando você estiver preenchido de Cristo, quando o seu coração não tiver mais espaço para nada, o pecado vai automaticamente ser tirado de você. Porque não vai mais existir no seu coração lugar para as coisas mundanas, não vai mais existir no seu coração lugar para os prazeres da carne. E esse é o maior prazer que nós podemos ter, viver com Cristo. Esse é o maior prazer que um ser humano ele pode alcançar, ter a presença de Cristo no seu coração. Se você não sente prazer em buscar a Deus, ore a Ele, peça a Ele para que isso faça parte das suas buscas. Se você não tem prazer em ler a Bíblia, ore a Deus, ore ao Espírito Santo para que Ele coloque prazer no seu coração a ler a palavra dEle. Se você não sente prazer ao ir à igreja, ao estar orando, peça ao Espírito Santo que produza esse fruto no seu coração. Muda o foco. Para de tentar lutar contra o pecado e foca em se preencher de Jesus Cristo. Porque quando você estiver cheio, o pecado vai embora. Viva a vida que você quer viver com Deus. Viva a presença de Deus. Viva a presença do Espírito Santo. E deixe essas coisas que nós colocamos no meio do caminho de lado. Viva para Cristo. Viva a missão que Deus tem na sua vida, viva a obra que Deus tem na sua vida e deixe o pecado de lado, porque automaticamente ele vai sair da sua vida. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e espero que você consiga alcançar a tão sonhada liberdade
do pecado que você busca. Deus conhece o seu coração, Ele sabe que você quer isso. E Ele vai conceder isso a você no momento certo. Busque a Cristo, busque a presença de Deus. Tenha prazer na lei de Deus e substitua o prazer pelo pecado apenas pelo prazer de viver para Cristo, com Cristo. Amém? Somente pra você.